Olá, queridos, pastor José Celestino, aqui do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo, passando para a nossa aula de Evangelhos, a primeira matéria do segundo módulo de teologia. Os nossos módulos básicos estão divididos em 3 módulos: Antigo Testamento, 5 matérias, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, e 5 módulos no Novo Testamento, que são eles: Evangelhos, Atos e Missões da Igreja, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e Apocalipse, Introdução à Escatologia. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre Mateus e Marcos, os 2 primeiros evangelistas. O objetivo desta aula é conhecer os importantes relatos a partir do ponto de vista de Marcos e Mateus, também conhecido no texto sagrado como Levi. O texto base usado para a nossa aula de hoje é Mateus, capítulo 1, versículo 18, que diz: Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto em sonho, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porquanto o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O livro de Mateus é uma unanimidade entre os eruditos cristãos, que o livro de Mateus tem como autoria o próprio Mateus e, isso é o mais importante, esse Mateus é o mesmo Mateus que está no relato bíblico como um apóstolo de Jesus chamado Levi. Então, a lista dos 12 apóstolos que tem lá o Levi, o Mateus está nas 4 chamadas listas apostólicas. A primeira lista está lá em Mateus 10:3, a segunda em Marcos 5:18, a terceira em Lucas 6:15 e Atos 1, versículo 13. Nas 4 listas, chamadas as listas oficiais dos apóstolos, o Mateus faz parte de todas elas. Então ele seguramente é um dos principais personagens do ministério apostólico de Jesus Cristo. Algo que chama atenção na convocação de Mateus é que Mateus foi chamado pelo Senhor quando ele trabalhava numa coletoria de impostos. Mateus era um publicano. E para explicar um pouco a situação do publicano àquela época, o publicano ele era tratado como um inimigo do povo judeu, porque nessa época Israel estava sob o governo do domínio romano. Roma batalhou naquela região e entregou todo o território de Israel e um pedacinho da Síria a um sujeito que nem era judeu, chamado um sujeito otomano, da qual chega em Israel e escolhe como título para si o de Herodes. Então Herodes não é um nome, é um título. E Herodes, o Herodes I, que é chamado de Herodes o Grande, ele passa a governar sobre toda aquela região. A chegada de Jesus ao mundo se deu durante o período de Herodes o Grande. E depois esse Herodes o Grande vai dividir quando Jesus nasceu sob o governo de Herodes o Grande, mas o ministério de Jesus começa depois da morte de Herodes. Lembrando que Herodes morreu, Jesus ainda era um garoto, e assim ele volta do Egito, porque Herodes o Grande foi aquele que tinha anunciado a morte dos garotos, e Jesus, com seu pai e a sua mãe, ainda bebê, foi para o Egito, e agora, depois da morte de Herodes o Grande, ele volta. Antes de Herodes o Grande morrer, ele divide a sua monarquia é um governo só, monarquia, numa tetrarquia, 4 governos. E essa tetrarquia, ele distribuiu-a a cada um dos seus filhos. Então, provavelmente, o responsável direto que Mateus estava subordinado era supervisor do tesouro de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, da região da Galileia. Um dos filhos de Herodes estava lá. A essa época, Herodes o Grande tinha deixado esse pedaço de governo para ele, transformando aquela monarquia numa tetrarquia. Se considerarmos o histórico do seu trabalho,
podemos facilmente chegar à conclusão que Mateus era, então, o mais culto de todos os apóstolos de Jesus. Entretanto, era o menos amado pela população de Israel. Haja vista que Israel tinha um sentimento de nação livre, mas agora estava sendo taxado com impostos pesados de Roma. E quem fazia isso eram os coletores de impostos. Então, quem aceitava esse papel de coletor de imposto era para Israel como uma espécie de inimigo da sua própria nação. E era desse grupo, e foi desse grupo, um grupo mais hostilizado de Israel, que Deus escolhe o Mateus para ser um apóstolo. O Senhor o encontrou sentado na coletoria e chama-o para segui-lo, ali na região da Galileia, mais especificamente na região de Cafarnaum. Jesus ordena para que Mateus então o siga. As funções como as de Mateus, que eram odiadas pelo povo, transformaram o Mateus na comitiva de Jesus como alguém que ajudou aquele grupo liderado por Jesus a ser um grupo ainda mais odiado pelos judeus. Mas isso mostra que o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, pois convocou alguém que tinha uma baixíssima estima da população para ser um dos seus principais seguidores. Vamos lá. Sabemos, por exemplo, que Mateus tinha um círculo social que incluía muitos amigos. Mateus tinha amigos. Inclusive, quando Jesus o chama para segui-lo, Mateus pede para que Jesus espere, para que ele vá despedir-se dos seus amigos. Então ele faz uma recepção na sua casa, provavelmente uma festa, chama todos os seus amigos, aquela festa seria uma espécie de despedida das suas funções nas coletorias romanas, e a partir daquele momento, então, ele seguiria Cristo. E foi justamente na casa de Mateus, na casa de Levi, que o Senhor Jesus vai nessa festa de, digamos assim, de despedida de Mateus das suas funções na coletoria. E ali o Senhor tem a oportunidade de ministrar a todos os amigos de Mateus. Veremos ao longo dos evangelhos, portanto, o Mateus sendo chamado de Levi, e isto é perfeitamente normal, pois se trata, evidentemente, da mesma pessoa. Seremos informados no texto bíblico que Mateus era filho de Alfeu, mas provavelmente esse Mateus não tem nada a ver, não tem grau de parentesco, não é irmão de Tiago, filho de Alfeu. Alfeu era um nome muito comum naquela época, então não há na Bíblia nenhum link que mostra o parentesco, a irmandade de sangue entre Mateus e o Tiago, filho de Alfeu, que era um outro apóstolo de Cristo. Mateus, ele trata alguns acontecimentos muito importantes. Então, teólogos listaram cerca de 25 momentos mais extraordinários do ministério de Jesus que estão nos 4 evangelhos. E Mateus consegue, no seu evangelho, falar sobre 18 desses momentos mais importantes. Está a lista aí na sua lição, no seu PDF, o nascimento de Jesus em Belém, Jesus é tentado por Satanás no deserto de Samaria, Jesus faz sua primeira viagem de pregação na Galileia, também foi retratado por Mateus. Nas proximidades de Cafarnaum, Jesus chama Mateus para segui-lo, Mateus conta a sua história da sua chamada pessoal. Em um dos montes de Cafarnaum, Jesus profere o sermão da montanha, que foi muito bem elaborado e mostrado por Mateus, a partir do capítulo 5 em diante. Jesus encontra 2 homens possessos de demônio ao leste do mar da Galileia. Jesus é rejeitado na sua própria cidade. Jesus faz sua terceira viagem de pregação pela Galileia. João Batista é morto em Tiberíades, também foi um fato importante do ministério de Jesus, narrado por Mateus. Jesus alimenta 4.000 pessoas na margem leste da Galileia. Jesus vai para a região de Magadã e os fariseus lhes pedem um sinal. Jesus está indo para Cesareia de Filipe, onde Pedro tem aquela conversa com Jesus, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, também foi narrado por Mateus. Jesus é transfigurado, provavelmente um contraforte no Monte Hermon também foi um fato importante, um desses 25 fatos importantes que foi narrado por Mateus. Jesus é transfigurado, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Em Mateus 20 ele conta essa história. Jesus está no jantar de Betânia, Mateus conta também essa história. No Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam
para Jesus qual será o sinal da sua volta. Mateus também relata esse importante texto que tem um caráter apocalíptico. E Jesus realiza a primeira ceia, também foi um fato importante desses 25 fatos que foram narrados por Mateus. E o último, Judas se enforca, os sacerdotes compram um campo chamado Campo de Sangue. Também foi um outro episódio importante do ministério dos 3 anos e meio de Jesus, que foi narrado por Mateus. Ok? Então Mateus serviu uma parte muito importante do ministério de Jesus e foi um dos apóstolos mais influentes. Coube a ele ser um dos ministros do Evangelho. Quando o Lucas vai escrever o seu tratado do Evangelho de Lucas, ele diz assim, olha, muitos antes de mim já se puseram a escrever sobre Jesus. Ele está citando Mateus de maneira direta. Ele diz assim, muitos que andaram com Jesus, que foram ministros da palavra, eles se puseram a escrever esses fatos que agora eu vou tratar de narrá-los de novo para vocês. Lucas, dizendo isso, ele coloca Mateus na qualidade de um dos ministros da palavra. Então, mesmo que não mostre nenhuma pregação de Mateus, porque você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito também pelo Lucas, o médico amado, ele coloca como protagonismo as palavras de Pedro e as palavras do apóstolo Paulo, mais as palavras de Paulo do que as de Pedro, né? Até porque ele foi servo do apóstolo Paulo, andou com ele, foi seguidor, discípulo do apóstolo Paulo. Então há uma predileção, digamos assim, mais atenta para as palavras do apóstolo Paulo. E o Pedro, num primeiro momento, que é, digamos assim, o primeiro pastor da igreja primitiva, também tem o seu papel de protagonismo ali nas palavras de Lucas. Então, os outros apóstolos que também ministraram, que também pregaram, não tiveram as suas pregações contidas aqui, mas Lucas cita o livro de Mateus, porque ele é um dos que andaram com Jesus, e Lucas o denominou como ministro da palavra. Então, vamos entender que o Mateus também é um dos ministros importantes da palavra de Deus durante o começo da igreja primitiva. Agora o próximo evangelho é de Marcos. Marcos é chamado de o evangelista. Foi um importante cristão do primeiro século da igreja primitiva. Ele era primo de Barnabé, o apóstolo, que foi o companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária. Vocês conhecem isso, estavam todos em Antioquia. E disse-lhes o Espírito Santo, apartai-me para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, eles vão para o ministério. O Marcos, ele era primo de Barnabé. Apesar de o livro que ele escreveu, o Evangelho de Marcos, não cita o seu primo Barnabé nominalmente, nem Paulo, fez em suas cartas apostólicas e também é citado em Atos dos Apóstolos. O seu nome verdadeiro, o Marcos, era João Marcos, que era muito comum naquela época. João, que significa Jeová mostrou a sua graça, mas era costume entre os judeus que tinham 2 nomes, usar o nome com a versão grega. Então ele prefere usar o Marcos na sua versão grega. Ele assumiu um nome latino chamado Marcos. Este é o motivo por ele frequentemente em Atos Apóstolos, chamado de João Marcos. Está lá em Atos 12, do 12 ao 25, capítulo 15, versículo 37. João Marcos era de Jerusalém, Colossenses 4, 10 e 11. Provavelmente ele era de uma família abastada. E é interessante a história do João Marcos. E por que isso é possível vislumbrar no texto sagrado? Porque a sua casa serviu como um local de reunião da igreja primitiva, onde muitos irmãos se reuniam ali. Naquela época, assim que Jesus subiu ao céu, então o templo ficou sendo ainda do judaísmo, as sinagogas ficaram sendo do judaísmo, mas tinham pessoas que eram abastadas, que tinham dinheiro, que faziam uma espécie de congregações particulares nas suas casas para falarem a palavra de Deus. A esses lugares era dado o nome de cenáculo. E as pessoas ricas construíam, sem o dinheiro da religião, sem o dinheiro do governo, construíam para si essas casas de oração, essas casas de culto. E o João Marcos, a família de João Marcos, construiu um desses cenáculos, onde a igreja primitiva agora se reunia para orar e para falar a palavra de Deus. A mãe de João Marcos também, ela tinha uma serva, que naquela época era um privilégio das pessoas abastadas. Ter um escravo, ter um servo naquela época era uma coisa de pessoas ricas. E essa serva, inclusive, se chamava Rode, e ela tem o protagonismo ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro está preso, e o anjo do Senhor vai soltar Pedro da prisão.
Pedro sabe onde a igreja está reunida na casa de João Marcos, o Marcos, autor do Evangelho, e Pedro vai para aquela casa, e quando chega lá, a porta é aberta por uma serva, que normalmente eram os servos que faziam isso. A serva abre a porta e está diante do Pedro, volta e diz, olha, Pedro está na porta. Ninguém acreditou, mesmo que estivesse orando pela soltura do apóstolo Pedro. Então, essa serva, a Rode, era escrava da mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. O início do ministério de Marcos mostra um jovem muito imaturo. E vamos chamar isso de imaturidade, porque quando a igreja de Antioquia separou e os apóstolos oraram e despediram e enviaram a Barnabé e a Saulo para a obra missionária, o João Marcos fez parte dessa comissão. Então, o João Marcos era uma espécie de servo, de auxiliar, de diácono dos dois apóstolos que estavam sendo enviados. Acontece que, no meio da viagem, o João Marcos resolveu voltar para Jerusalém. O Paulo ficou furioso. Paulo não gostou da imaturidade de Marcos, dizendo que não, quando foi na segunda viagem, que o Barnabé quis levar o João Marcos de novo, que era o seu primo. O Paulo disse, não, eu não quero. E foi por causa de João Marcos, o autor do Evangelho, que a dupla Barnabé e Saulo se separaram e cada um foram fazer obras missionárias em lugares diferentes. Mas a história de João Marcos não terminou aí. Marcos teve um aprendizado muito importante com Barnabé, o seu primo, que já tinha sido companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Esse crescimento ministerial foi tão grande que até Paulo reconhece o seu valor. Paulo, escrevendo depois, a Filemon, ele menciona o Barnabé ao lado de Lucas, Aristarco e Demas, e os quais os designa como sendo os seus cooperadores. Ou seja, aqui mostra, digamos assim, a restauração da amizade entre João Marcos, que agora já não era mais um garoto, um jovem, mas agora já era um homem, o João Marcos e o apóstolo Paulo. E por fim, na ocasião da segunda prisão de Paulo em Roma, aproximadamente em 66 ou 67 depois de Cristo, essa data não é muito precisa, o apóstolo pediu que Marcos fosse a Roma, pois lhe era, palavras de Paulo, muito útil ao seu ministério. Ou seja, então a gente vê no evangelista Marcos uma espécie de reconciliação total entre o apóstolo Paulo e ele. Dos chamados 25 grandes eventos do ministério de Jesus, o Marcos foi o que mais citou 23 desses eventos, chamados eventos mais importantes do ministério de Jesus, que são considerados por alguns teólogos como os 25 eventos mais importantes. Marcos citou 23 deles e detalhou nos seus livros os milagres de Jesus Cristo. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre os dois outros evangelistas, o Lucas e o João. Te espero no nosso próximo bloco, em nome de Jesus.